Hoje nós vamos falar, como vocês bem sabem, as lives de meio-dia nós estamos caprichando para que nós consigamos alcançar uma coisa chamada maturidade. E uma das formas que eu expliquei para vocês que nós temos de galgar a maturidade é nós entendermos o funcionamento daquelas que são ditas virtudes. Afinal de contas, é através delas que nós seremos reconhecidos, são os frutos que nós deixamos, né? São os frutos que nós deixamos do ponto de vista na nossa história, os frutos que nós deixamos na nossa biografia, e são os frutos que nos darão força para alcançar de fato a eternidade, tudo bem? Então, presta bastante atenção. Nós precisamos e devemos almejar de fato a virtude da prudência. Mas afinal de contas, o que diabos é a tal da prudência? Eu ensinei pra vocês o que é a fortaleza, ensinei pra vocês o que é a temperança, mas a prudência então, presta atenção, quando nós nos dispomos a fazer um bem, imagina o seguinte, a gente tá falando sobre servir, sim ou não? Até aqui eu queria que vocês entendessem isso. Lá no começo eu falei, qual seria a forma concreta da gente conseguir ter um bom relacionamento? Qual é a forma concreta de eu parar de discutir com meu marido, com a minha esposa? Qual é a forma concreta de eu conseguir lutar pelo meu marido ou pela minha esposa? Qual é a forma originária de eu conseguir entender os meus familiares, de eu conseguir fazer um bom trabalho, mas sobretudo de eu recuperar o meu casamento? Qual é a forma correta de eu fazer isso? Eu falei pra vocês, através do servir, sim ou não? Eu expliquei isso pra vocês, através do servir. E o servir é a própria matéria do amor. O problema é que o servir é um ato de bondade, verdade, e beleza. O servir, então, ele precisa estar embebido no amor. Só que a base do amor ela é forjada sobre uma outra coisa. Então, para que eu alcance esse bem servir, ou seja, esse servir correto, esse servir que não é pela força do meu braço, mas esse servir que de fato ele está embebido em profundo amor, é um servir que brota da vontade de Deus, esse servir ele precisa ter uma forma. E a forma dele vai ser essa forma abastecida pelas virtudes. Sim ou não? Então, o que vai me dar essa energia para eu servir, Jorge? Eu falei, foi a nossa primeira live, a virtude da fortaleza. Nós falamos então que a primeira coisa para que eu possa bem servir, o primeiro instrumento que eu preciso é de energia para bem servir, certo ou não? Eu vou cumprir esse ato de bondade, beleza e verdade, que é o ato de servir. A primeira coisa então que eu vou ter que me embeber é da fortaleza, da coragem. A virtude da fortaleza ou virtude da coragem vai me dispor essa energia para que eu possa servir. Para que eu possa servir o meu marido, para que eu possa servir a minha esposa, para que eu possa servir os meus filhos, para que eu possa servir o meu Deus. Tudo bem? Essa é a primeira coisa. Nós estamos falando sobre o servir. É o servir que vai resolver o seu relacionamento. É o servir que vai resolver as discussões do seu casamento. É o servir que vai fazer com que você amadureça no fim das contas. O servir é o nosso foco, é o nosso alvo. O servir é a motivação da sétima camada que eu disse pra vocês. Era ali que nós precisávamos chegar, na sétima camada. Então eu tô ensinando vocês a chegar lá. Para que eu possa servir, que é este ato, este bom ato, a primeira coisa que eu preciso é de energia, certo? Depois de dispondo dessa correta energia, eu preciso saber temperar a intensidade. Eu abdico de certas coisas que me atrapalham, ou seja, dessas paixões que me atrapalham. Eu abdico dessas afetações, eu limpo o meu olhar, para que eu possa servir corretamente. Eu vou servir pelos motivos certos. Então eu preciso me livrar, modular as minhas paixões. Então a segunda virtude chama-se virtude da temperança. A temperança que vai fazer essas modulações das minhas falsas motivações. A temperança que vai nivelando as minhas paixões, aplacando as minhas paixões e me facilitando a vida na hora de servir. Agora eu estou começando a servir do jeito certo. Eu já tenho força para isso e eu já tenho essa motivação correta. Porque eu não estou movido por paixões ou afetações. Tudo bem? Nós falamos dessas duas virtudes. A terceira virtude, então, agora nós vamos falar, chama-se prudência. Prudência antigamente era chamada de sabedoria. Também dá na mesma, tá? Prudência ou sabedoria é a mesma coisa, a mesma virtude. Afinal de contas, o que é a virtude da sabedoria ou a virtude da prudência? É a virtude que vai reger os meios para que eu cumpra corretamente o servir. É aqui que vocês mais erram. A maioria de vocês até tem fortaleza na hora de servir. Quando eu falo, cara, vocês têm que servir, vocês até vão. Na hora de ter a temperança, vocês erram muito, porque vocês servem pelos motivos errados. As razões são meio erradas às vezes. Vocês estão muito apaixonados, ou seja, muito movidos pelos afetos, muito movidos pela gastrimargia. Eu falei isso na live passada. Se você deseja restaurar o seu casamento, resgatar a sua família, trazer de volta o diálogo, a intimidade e o afeto que foram consumidos pelo egoísmo, esse convite é para você. Dias 21, 22 e 23 de janeiro, sempre às 20 horas no YouTube. Eu quero apresentar para vocês os segredos da restauração.
A coisa que mais falta para vocês é a forma correta do servir. Afinal de contas, os meios que eu vou dispor para cumprir esse ato. Vocês erram muito. Vocês erram muito na forma do servir. Sabe por que vocês erram muito? Presta atenção. Porque vocês são soberbos. Porque vocês são soberbos. E aqui eu me incluo nesse grupo, porque eu também já fui durante muito tempo. Durante muito tempo. Eu fiz muito errado. Exatamente porque eu era extremamente soberbo. Você quer ver como é que eu sei que vocês são soberbos? Sabe como é que a gente explica isso? Pra vocês entenderem? Facinho. Assim, ó. Quando eu falo pra vocês, vocês precisam saber servir. Onde vocês foram estudar isso? Quem de vocês sabe como agir com o marido? Quem de vocês sabe honestamente como conversar com a sua esposa? Quem de vocês sabe como ser um homem de verdade? Quais são as disposições verdadeiras de um homem? Quais são as disposições verdadeiras de uma mulher? Quais são os símbolos corretos de uma mulher? Quais são os símbolos corretos de um homem? Vocês não sabem. Sabe como é que... Presta atenção. A gente tem uma mania desgraçada de horrorosa de achar que a nossa opinião ela importa só porque ela é nossa. Só porque ela é nossa. É por isso que vocês pisam na cara da prudência. Pisam na cara da sabedoria, sabe por quê? Porque vocês acham que só porque eu fui criado daquela maneira, ou porque eu li um livro sobre isso, Jorge. É porque os meus pais faziam assim. Porque eu fui criado desta maneira. De alguma forma, eu acho que eu estou agindo com prudência. Cara, você não tá. Isso não é prudência. A prudência é um honesto estudo, é o uso concreto da razão, é você de fato ir atrás dos meios verdadeiros e honestos. A primeira coisa para eu executar a prudência é eu admitir, eu não sei como me relacionar com meu marido ou com a minha esposa. Eu não sei como me relacionar com os meus filhos. Eu não sei como trabalhar direito. Eu não sei como ser um ser humano de verdade. Eu não sei como ser adulto. Vocês precisam conseguir admitir isso. Eu costumo dizer assim, a gente vai fazendo as coisas de testada. Sabe o que é testada? A gente vai testando a coisa, vai dando testada nas coisas. Vai tentando abrir a coisa com a testa, com o chifre, pra ver se abre. Desculpa, a expressão do chifre foi pai. Vocês entendem o que eu tô falando ou não? Isso é muitíssimo grave. Muitíssimo grave. Enquanto vocês não entenderem e não admitirem no fundo do coração de vocês, cara, eu não sei fazer isso. Eu tô fazendo uma série de lives. Eu tô fazendo 3 lives por dia. Vocês têm noção do que é isso? São 30 minutos por live. É 1h30 de aula por dia. Durante 15 dias. Durante 15 dias. Vocês têm noção do que é isso? Faz as contas aí. Quem que é bom de conta aí? Vai dar quantas horas de conteúdo? 1h30 de live. Durante 15 dias. São 22h30 de conteúdo. 22h30. E tem um monte de gente me procurando aqui todos os dias falando assim, eu não sei o que fazer da minha vida. Mas eu tô ensinando, porra. Eu não sei como resolver o meu casamento. Eu tô explicando. Tá aqui. Não, mas eu acho que desse jeito. Eu acho que dessa forma. Presta atenção. Vocês nunca vão conseguir utilizar de sabedoria se vocês não colhem nas fontes daqueles que percorreram esse caminho antes de vocês. Eu não tô falando que eu sou o sábio da história. Não é isso. Não é isso. Mas eu gastei anos. Eu gastei a minha vida, eu gastei o meu testemunho, eu gastei todo o meu esforço enquanto profissional, sabe? Enquanto marido, enquanto pai, para conseguir trazer isso daqui para vocês. Eu realmente estudei isso a sério. Eu realmente fui a fundo disso daqui. Em mestres muito maiores e melhores do que eu. Muito maiores e melhores do que eu. Homens muitíssimo mais santos do que eu. Mulheres muitíssimo mais santas do que eu. São nessas fontes que a gente tem que procurar. A gente tem que parar de achar que a gente tem razão sobre alguma coisa. Nós não temos razão. A nossa razão está deturpada, está velada por um profundo egoísmo, por uma profunda soberba. Admita, você não sabe conversar com seu marido. Você não sabe conversar com a sua esposa. Eu começo a falar as coisas que as pessoas começam a falar assim, mas desse jeito é complicado. Mas porque o meu marido é assim, assim. Mas porque a minha esposa... Cara, vocês sequer se dispõem a tentar fazer. Não sou eu que estou falando. Não sou eu que estou falando. Tá vendo essa biblioteca aqui atrás? Tá vendo esses livros aqui atrás? Cara, todos eles foram lidos, foram engolidos. Para mim conseguir trazer alguma coisa para vocês, para ver se vocês conseguem colocar nessa cabecinha de ovo a forma correta de se fazer as coisas. Não sou eu quem está dizendo. Vocês não veem eu começando nenhuma live, vocês não veem eu começando nenhum ensino, nenhuma aula aqui falando eu acho, porque o que eu acho, eu, Jorge, não vale de porra nenhuma. Comecem a admitir isso sobre as próprias opiniões de vocês também. O que vocês acham não interessa. Cara, o que vocês acham não interessa.
Eu quero que vocês admitam isso. A minha opinião não importa só porque ela é minha. A minha opinião não faz diferença só porque ela é minha. Ah, porque eu acho que deve ser feito assim. Não, caramba. Não tem que ser feito assim. Não é do jeito que você acha. Põe isso na sua cabeça. Você tá entendendo? Põe isso na sua cabeça. Não é do seu jeito. Tava agoniado já pra comentar. Cara, é engraçado. Eu vou deixar os comentários, pô. Eu quero ver os comentários. Eu quero. Pra mim saber onde vocês estão. Senão eu não consigo modular vocês. Eu não consigo trazer vocês de volta. Não adianta. Eu preciso saber onde é que vocês estão. É claro que a culpa é do Paulo Freire. Vocês foram educados falando que vocês têm que ter um pensamento crítico. Imagina, aquele adolescente remelento, 14 anos de idade, escorrendo meleca, né? Aprendendo a tocar punheta na vida dele. O cara fala, você tem que ter visão crítica das coisas. Vai lá criticar Aristóteles. Você tá louco? Você tá louco, porra? Admite. Fala assim, Jorge, eu preciso admitir uma coisa aqui agora. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sou burro. No quesito relacionamento. Eu sou burro. Porque o que eu tenho? Eu tenho o exemplo dos meus pais, que, diga-se de passagem, na maioria das vezes não é lá essas coisas. Eu tenho o exemplo dos meus pais, que muitas das vezes não me ajudam em nada. Tem exemplo do quê? Novela. Foi isso que você assistiu? Pra aprender a se relacionar? Novela. Foi assistir novela. Foi assim que eu aprendi como ter um bom casamento. Assistir novela da Globo. Exato. A palavra é sempre essa, mas eu não concordo com isso. Sabe o que é engraçado, bicho? Sabe o que é engraçado? Eu acho interessante isso. Você olha pra sua vida. Você fala, caralho, a minha vida tá uma merda. Minha vida tá uma merda. Meu relacionamento tá uma porcaria. Meu casamento não funciona. A minha vida pessoal tá destroçada. A minha vida espiritual é uma bosta. Aí chega alguém que tem uma vida minimamente ordenada pra você e fala assim, olha, eu sei o caminho, faz assim. Você fala, ah, mas esse caminho seu não funciona. Ah, mas esse jeito seu é difícil. Ah, mas essa forma como você ensina parece que é fácil. Ah, cara, que jeito vocês querem melhorar? Presta atenção, você quer ser prudente? Li Augusto Cury. Eu li Augusto Cury. Aprendi o quê? Porra nenhuma. Aprendi uma autoajuda desgraçada de ruim. Você tá entendendo? Cara, vocês nunca vão crescer enquanto não admitirem a própria burrice. Eu me incluo nisso. Eu canso de contar esses exemplos aqui pra vocês. Canso de contar. Quantas vezes eu não contei esse exemplo? Esse exemplo pra mim é categórico. Uma vez eu tava conversando com a minha esposa. Um dos meus filhos fez uma arte. O Francisco fez uma arte. Eu fui dar uma bronca nele. Presta atenção. Fui dar uma bronca no meu filho. Cheguei e dei uma bronca. Não sei o que. E saí. A minha esposa me chamou de canto. Minha esposa estuda educação infantil há anos. Estuda seriamente educação infantil há anos. E ela aplica todos os dias, porque ela tá junto deles o tempo todo. E aí ela chegou pra mim, me chamou com calma, com paciência e falou, amor, esse jeito que você tá usando tá errado. Esse jeito de falar com o Francisco tá errado. O que foi a minha primeira reação? Mas amor... Aí você respira, né? Você pega aquele ar pra você falar alguma coisa, mas... Que porra eu sei de educação infantil? Eu sei 1/10 do que ela lê. Eu vejo ela estudando. Eu sei das capacidades dela. Eu sei o que ela tá construindo. Cara, foi ela que educou esses meninos. Se eles têm alguma boa educação, se eles têm virtudes, se eles caminham em direção ao céu, cara, foi por conta dessa mulher. Porque por anos eu passei longe de casa. Anos eu fiquei trabalhando incessantemente e eu não podia educá-los. Se esses meninos são maravilhosos, foi essa mulher quem fez. Que raio sou eu pra falar alguma merda? Vocês conseguem entender? Nessa hora eu respiro fundo, engulo a porra do meu ego e falo, amor, me desculpa, você tem razão. Eu até não concordo com o que você tá falando, mas não interessa a minha opinião. Você sabe mais do que eu. Você tá entendendo? Vocês precisam conseguir admitir isso. Precisam. É por isso que eu falo pra vocês que o testemunho precede o argumento. Porque pra onde vocês vão mirar os olhos? Para aquelas pessoas que estão construindo alguma coisa. Não se escuta a crítica de quem não construiu nada. Não se aprende alguma coisa com quem não fez nada. Olhem primeiro pro testemunho dessas pessoas. E olhando pro testemunho delas, aprenda alguma coisa com essas pessoas. Isso é exercitar a virtude da prudência. Isso é exercitar a sabedoria. Porque não existe sabedoria, não existe colocar os meios viáveis se antes você não estuda esses meios. Se antes você não vai atrás desses meios.
Porque tem gente que pensa assim, ah, sabedoria eu preciso colocar os meus para dar certo, para aquele bom ato. Vou executar um bom ato, vou servir. Como? Como você vai servir? Essa é a pergunta. Como? Qual é a forma do seu servir? E aí vocês, o servir é, sei lá, fazer o almoço pro meu marido, eu tô servindo. Não tá, não. Amanhã, na virtude da justiça, eu vou explicar que você não tá servindo, não. Ah, Jorge, eu arrumei a cama pra minha esposa, eu tô servindo. Não tá, não. Ah, Jorge, eu chamei o meu marido e falei que ele precisa aprender a educar os meus filhos, que eu vou ensinar ele como que educa os nossos filhos do jeito certo. Eu estou servindo o meu marido. Não tá, não. Vocês não sabem a forma do servir, porque vocês não estudam pra isso. Vocês precisam achar o jeito da coisa, o como. Você tá entendendo? O como. Para de achar que você tem razão, caceta. Para de achar que você tem razão. Você tá entendendo? Para. Respira fundo assim, ó. Usa da tua temperança que você aprendeu ontem. Usa um pouquinho da tua temperança. Deixa o seu estômago parar de queimar um pouquinho. Alivia a gastrite, lembra? Alivia um pouquinho da gastrite. Alivia um pouquinho dessas paixões que brotam no teu estômago. Respira fundo e fala assim, eu não sei. Eu não sei. Você tá entendendo? Eu não sei. Calma, eu vou explicar como. Primeiro eu preciso dar uma porrada pra mostrar pra vocês que vocês não sabem porra nenhuma. Depois eu vou ensinar como. Hoje é o 4º dia, calma, vocês estão desesperados. Ah, então me ensina como. Sabe por quê? Porque lá ali pelo 7º, 8º dia, eu vou ensinar exatamente como vocês vão fazer. E vai ter um monte de gente que vai falar assim, ai, mas assim não funciona. Ai, mas assim não dá certo. Ai, mas será? Ai, mas eu ouvi fulano falar que tem que dar um gelo. Ai, mas ciclano falou que isso daí é agir como mãe. Ai, mas não sei o que. Cara, eu tô tentando preparar vocês pra não ter que passar por essas merdas, entendeu? É isso. A primeira coisa que vocês precisam dar conta é, caramba, eu não sei essa merda. Entendi. Eu não sei. Exato. É isso, é isso. Eu fui casada por 20 anos e eu não sei. Eu não sei servir. Eu não sei servir. Eu não sei como é que se serve. Eu não sei como é que é a forma concreta do servir. Eu não sei como é que eu vou agir. Eu não sei qual que é o movimento que tem que estar no meu peito. Vocês vão entender que vocês realmente não sabem quando eu começar a explicar. Jorge, então ensina. Calma. Calma. Eu falei pra vocês que o primeiro exercício para se alcançar a sabedoria é admitir que nós não a temos. Então esse é o exercício que vocês vão fazer hoje. Qual que é o exercício de hoje? Admitir que as coisas que vocês não sabem fazer na vida, vocês fazem todos os dias. Quer ver uma coisa? Vocês cuidam dos filhos de vocês, não cuidam? Sim ou não? Educam os filhos de vocês? Educam. E aí? Você sabe educar? Você estuda pra isso? Se não, então começa a pedir perdão. Por você não estar se esforçando pra descobrir como é que isso faz direito. Você sabe conversar com o seu marido? Não. Você sabe servir o seu marido, a sua esposa? Você sabe se doar pela sua esposa? Sabe ser submissa? Você sabe ser um homem de verdade? Então admite. O exercício de vocês hoje é só um exercício de confissão. E essa confissão é uma confissão para vocês mesmos. Se você quiser fazer uma confissão diante do espelho, faz. Se quiser ir para a igreja e fazer uma confissão diante do sacerdote, faz. Se quiser fazer uma confissão diante da cruz, faz. Mas façam uma confissão. Porque vocês estão sendo negligentes com as vidas de vocês. Essa é a verdade. Quer saber por que a tua vida foi pro buraco? Porque vocês bateram no peito e falaram, eu sei o que eu tô fazendo. Porra nenhuma. Você não sabe. Só que dá pra aprender. Só que dá pra aprender. Comigo, que sou foda, que sou... Porra nenhuma, eu sou um merda. Eu sou um bosta de um pecador. Eu, Jorge, sou um bosta de um pecador. Só que eu fui atrás desses caras que fizeram. E eu apliquei na minha vida. E é isso que eu quero ensinar pra vocês. Igualzinho eles fizeram na deles. Homens muito melhores do que eu. Mulheres muito melhores do que eu. Eles fizeram alguma coisa. Bom, é dessas fontes que eu colhi pra trazer pra vocês. Mas hoje eu preciso que vocês admitam. Hoje eu preciso que vocês façam um profundo exame de consciência. Hoje, admitir, caramba, Jorge, existe uma boa chance da minha vida ter ido pro buraco. Hoje existe uma... Vocês precisam confessar isso. Existe uma grande chance da minha vida estar uma merda. Porque eu nunca me esforcei de verdade pra fazer as coisas do jeito certo. Nunca.
Eu brigava com meu marido achando que esse era o jeito, mas eu nunca estudei, nunca procurei um bom conselho, nunca procurei um curso decente, nunca procurei um bom terapeuta, alguém que realmente tivesse um testemunho de vida para me ajudar. Nunca. Essa é a verdade. Ah, Jorge, meus filhos estão dando trabalho, não sei o quê. Quantas vezes, quanto você já gastou de dinheiro? Admite pra mim. Quanto de dinheiro você já gastou com a educação dos seus filhos? Não tô falando com escolinha, não. Você aprender como educar um filho. Quanto de dinheiro, tempo e disposição você já gastou para aprender como ensinar as virtudes para os seus filhos? Quanto? Fala a verdade. Quanto de dinheiro você já gastou para saber como tratar o seu marido? Para saber como cuidar da sua casa? Quanto de dinheiro você já gastou para saber como honrar a sua esposa? Hã? Quanto de tempo você já gastou? Seja honesto. Deixa eu perguntar uma coisa. Não precisa responder aqui no chat, não. Não precisa responder, não. Não precisa responder no chat, não. Porque eu sei a resposta. Quanto de tempo vocês gastaram hoje não fazendo nada no Instagram? Rolando o feed. Quanto tempo vocês gastaram hoje vendo piadinha? Quanto tempo vocês gastaram hoje assistindo coisa inútil? Quanto de dinheiro vocês gastaram esse mês e mês passado comprando coisa que não precisava? E o seu casamento indo pro buraco? Quanto de dinheiro você gastou ano passado? Com coisa que não prestava? Enquanto os seus filhos estavam mal educados. Enquanto a sua esposa estava fora de casa. Quanto? Quanto de dinheiro você gastou com porcaria? Enquanto vocês não colocarem isso na cabeça de vocês, a virtude da sabedoria nunca vai alcançá-los. Nunca. É impossível eu ser um ser humano decente sem me aplicar à sabedoria. E a sabedoria, ela requer tempo. Ela requer dedicação. E ela requer dinheiro para que eu consiga aprender as coisas. Você tá entendendo? Sim ou não? Tô vendo seus comentários. Ah, eu não vejo pornografia, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Tô tentando te ensinar e você tá aqui reclamando. A primeira live era parar de reclamar e de murmurar. Continua. Vai, tá certo assim. Vai, continua reclamando. Ah, eu fiz de tudo, eu fiz isso que você fala e não deu certo. Vai. Você é a prova de que eu tenho razão. Tô falando contigo. Tô falando contigo. Continua reclamando. Continua. O primeiro passo, o primeiríssimo passo é: beleza, eu não sei o suficiente ainda. Eu preciso melhorar. Eu tô encurtando o caminho de vocês por estar cobrando R$1.000 pra fazer isso daqui. Mas não tô dando de graça. Ainda tem gente que vem aqui ainda e fica: ai, mas onde tá a live? Ai, mas como que é isso? Ai, mas que hora que começa? De graça. São 15 anos, 16 anos de estudo. São 10 anos de consultório. De esforço pra conseguir trazer isso daqui pra vocês. Ah, mas onde que tá? Mas como é que eu acho? Mas não sei o que, eu tô dando de graça, pô. Ou vocês se esforçam pra fazer dar certo. E isso é sabedoria. É dispor os meios para tal. Anota isso. Sabedoria é dispor os meios para tal. Sabe aquele quem quer dar um jeito? É isso. Isso é sabedoria. Quem quer dar um jeito. A sabedoria, ela primeiro ela colhe lá na fortaleza. Eu quero, eu faço, eu vou, eu preciso ter energia para fazer isso. Ela modula e tira as paixões da frente, mas eu vou fazer pela razão certa. Não é porque eu quero ter razão. Não é porque eu quero ser louvado por isso. Não é porque eu quero os louros, não. Eu quero salvar o meu casamento. Eu quero salvar a minha alma. Eu vou fazer pelo exemplo certo. Eu vou acrescentar a temperança. E agora eu encontro os meios para fazer isso. Entenderam? Parou de reclamar, né? Eu vi que você parou de reclamar. Essa aqui é a forma. Tô tentando mostrar para vocês. Agora, coloquem em prática. O exercício de hoje é confessar-se. Aqueles que são católicos, faça esse esforço para ir diante de um sacerdote se confessar. Confessar o que, Jorge? A minha imprudência.
Ou seja, eu deveria ter ido atrás dos meios, mas eu não fui. Eu não sei salvar o meu casamento. E até hoje eu fui negligente com isso. Até hoje eu fui negligente com isso. Eu poderia ter achado os meios para conseguir criar bem a minha família, mas até hoje eu não fiz isso. Eu poderia ter achado os meios para ser um bom homem e honrar a minha casa, a salvar o meu casamento, a ter relação sexual decente com a minha esposa, mas até hoje eu não fiz isso. O exercício de vocês hoje é confessar-se. Porque senão a sabedoria nunca vai alcançá-los. Entenderam? Sim ou não?